A causa animal em pauta com a doutora Anaís Araújo. Bom dia, doutora Anaís Araújo. Bom dia, minha querida. Bom dia, pastor Amaro. Bom dia, ouvintes da Rádio Tamandaré. Hoje teremos uma convidada, uma excelente advogada que é de Petrolina, a doutora Cristiane Estevam, que vai falar um pouco sobre a temática do direito animal em Petrolina, diretamente, realmente, literalmente agora, né, Cris? Que eu posso chamar assim, porque nós somos amigos, do cais ao sertão. Isso, literalmente. Bem-vinda, doutora Cristiane Estevam, aqui no quadro A Causa Animal em Pauta. Fique à vontade, doutora Anaís Araújo e a doutora Cristiane Estevam. Bom dia, ouvintes. Bom dia, pastor Amaro. Bom dia, doutora Anaís, uma doutora que eu tenho muito apreço. A gente tem batalhado aí nessa labuta com relação à causa animal, né? Ela em Recife, eu em Petrolina. Então, assim, a importância da interação para defender essa causa não tem limite. E estou aqui à disponibilidade de vocês para a gente prestar qualquer esclarecimento. Doutora Cristiane, é até estranho ficar lhe chamando de doutora, né? Mas temos que manter as formalidades. Qual é o maior desafio em Petrolina em relação à causa animal? Doutora Anaís, com relação à causa animal, a gente tem vários desafios, ou principais desafios, né? Mas o principal dele é a questão da saúde pública, né? Temos que fazer um trabalho muito grande aqui na cidade, porque o abandono de animal está muito grande. A gente tem o incentivo do município para que se propague a questão da castração animal. A gente também tem questão de protetores animais, né? Que a visão é muito limitada, que eu questiono aqui, porque para mim, proteger um animal, ser protetora do animal, não é só alimentar o animal, é você adotar o animal de verdade. Então, aqui na região, a gente tem uma política muito grande. Eu sou protetora do animal porque eu boto a comidinha do animal na porta da minha casa. Quando eu falo animal, para deixar bem esclarecido, eu estou falando dos gatos, dos cachorros e dos errantes, né, que são os animais de ruas. Então, assim, muita gente acha que a causa animal se limita ao quê? A botar um pratinho e uma porção de água na porta de casa. Mas proteger o animal é além disso. É o meu ponto de vista. Proteger o animal é você adotá-lo de verdade, é você colocá-lo dentro de casa, é você cuidar do animal. Porque da mesma forma que a gente tem pessoas que estão alimentando, nós temos pessoas na região também que estão envenenando, pegando essas rações e colocando veneno para matar esses animais. Então a gente está com uma demanda aqui grande, né, de questão animal com relação a isso. E eu bato sempre na mesma tecla. Quer adotar, traga para você. Porque alimentar em porta de casa, na minha opinião, você não está protegendo o animal. Certo. Doutora Cristiane, me tire uma dúvida. Quando aparece em Petrolina os casos de animais envenenados, como é que é a procedência? Porque aqui, por exemplo, a gente faz o boletim de ocorrência e os policiais recomendam que aqui tem a delegacia de meio ambiente, a especializada, que a gente pegue o corpo do animal para preservar, porque eles remetem para a rural daqui para fazer a necrópsia do animal. Aí em Petrolina, como é que procede? Quando ocorre envenenamento, até eu acompanhei um caso aqui, a gente realmente chama a polícia, né? Mas o que é que a gente tem dificuldade aqui? Nas filmagens. Houve envenenamento aí de 3 animais, eu acho que há uns 2, 3 meses aqui em Petrolina que eu acompanhei o caso, mas o pessoal ainda não tem a cultura, assim, de deixar o local preservado. Então, você vê um animal agonizando, o que vem na mente da pessoa, tirar aquele animal dali e correr, mas sabe que agonizando o animal já está envenenado e a grande possibilidade dele escapar é quase zero. Porém, como é que a gente age em Petrolina? Se a gente souber que o animal foi envenenado, a gente pede para o tutor do animal preservar o local, chamar a polícia. A gente, além da Polícia Civil, aqui a gente tem a patrulha ambiental, que é muito eficiente, que é através do número 158. É um pessoal que realmente chega junto com o pessoal da causa animal.
Mas aí, quando você chega num lugar que esse local não tem câmeras, a polícia trava nesse momento, entendeu? A investigação. Porque hoje a maioria, 90% dos lugares hoje, eles são monitorados. Mas se um crime for numa área rural aqui, a gente não tem como seguir com o inquérito, porque a gente não tem acesso às câmeras, a gente não tem acesso ao monitoramento. Então, muitas vezes isso trava o processo, porque a gente não tem como descobrir quem foi que causou esse envenenamento no animal. Aqui a gente também tem muito problema com a questão das filmagens, muitos problemas mesmo. Teve um ano, acho que vai fazer 2 anos, teve um caso que ficou conhecido como a chacina dos cães de Jaboatão do Guararapes, que foi lá no metrô. E foram vários, se eu não me engano, foram mais de 5 cães, mas as filmagens não tinham as filmagens. E olha que o metrô era para ter as filmagens, mas não foi conseguido, não descobriu até hoje quem foi que estava envenenando os animais. Então é uma situação realmente muito delicada. Porque assim, quando a gente chega na polícia, a primeira coisa hoje, tudo a gente precisa de filmagem, né? Então a primeira coisa que a gente esbarra vai atrás de quem? Vai atrás de quem? Esse caso aqui de Petrolina, ele foi muito específico, porque a pessoa entrou na casa do tutor, envenenou o animal e saiu. É uma área rural. Chegou a entrar. E ele matou os 3 cãozinhos dela. E o que aconteceu? A gente não tinha como acionar. Foi prestado um BO, mas aí quando a polícia chega no momento no local, a área rural, aí você vai fazer o quê? Você se limita a fazer o boletim de ocorrência, mas o caso não vai para frente. Aí já diferente de Jaboatão, a gente está falando de um metrô. O metrô, por si só, ele precisa de filmagem. E se você, num caso desse, você não teve acesso às filmagens, imagine numa área urbana do sertão de Pernambuco. É muito complicado mesmo. Torna-se ainda mais... A luta já não é fácil em relação ao animal. E no sertão é que piora bastante. Aqui na Prefeitura do Recife nós temos a Secretaria Executiva, né, de Direitos Animais. E Petrolina, Cristiane, tem alguma secretaria? Não. Tem a coordenação do bem-estar animal, mas eu não tenho acesso a ela, eu não trabalho, nunca estive lá, entendeu? E tem aqui algumas pessoas, né, que têm ONGs, que trabalham, que protegem os animais, mas de forma privada, com a ajuda de outras pessoas. Certo. Sim, pastor. Era essa pergunta, doutora Anaís e doutora Cristiane, que eu queria fazer às senhoras. Para ligar para a polícia comum ou existe alguma polícia especializada para, no caso de envenenamento do animal? Pode falar, doutora Anaís. Veja, pastor, aqui na capital existe a DEPOMA, que é a Delegacia de Meio Ambiente, que ela é especializada, ela trata tanto da área animal quanto da área ambiental. Nas regiões que não tem que ir numa delegacia comum. Mas por incrível que pareça, o delegado da Delegacia de Meio Ambiente já teve situação que foi acionado lá no interior e foi para lá. Porque não é todo mundo que lida, não é todo delegado que tem um conhecimento sobre a demanda da área animal, entende? O ideal seria que, na verdade, é um projeto que eu sempre bato na tecla com o poder público, é que tenha uma especializada também em Caruaru e uma em Petrolina. Isso. Aqui em Petrolina, pastor, a gente tem o apoio dos delegados, né? Mas é como eu estou lhe dizendo, a gente fica com essas limitações. E a gente também tem a patrulha ambiental aqui, que ela é excelente. Como eu disse a doutora Anaís, eu tenho um apreço muito grande pela patrulha ambiental em Petrolina. Sempre que eu recorro a eles, tanto na área animal como na área ambiental, eles me apoiam. E é isso que eu estou falando aqui, reforçando. A gente tem essa dificuldade, a gente tem um canal para prestar a queixa, mas a gente tem a dificuldade de prosseguir com o inquérito. Entendi. É desafiador. Doutora Cristiane, tem um caso em Petrolina, não sei se chegou a seu conhecimento, sobre a história de 3 pitbulls que está dando o que falar, que chegou até a mim aqui em Pernambuco, que
aqui em Recife, né, na verdade, foi até acionada como presidente da comissão, sobre uma situação em que a coordenação de Petrolina, da parte de direito animal, retirou 3 pitbulls dos tutores, aí começaram as reclamações de que esses pitbulls estavam saudáveis quando chegaram, que agora estão magros, são vítimas de maus tratos. A senhora tomou conhecimento desse caso? Doutora Anaís, eu tomei conhecimento pelas redes sociais, né? Inclusive, eu soube que a OAB foi acionada, porém ficou uma reunião para o dia 12 de junho. Eu já fui da Comissão do Direito Animal aqui em Petrolina, presidente da comissão, mas eu me afastei. Hoje eu não sei quem está presidindo a comissão, nem como está essa questão dos animais. Mas eu tomei conhecimento através de mídia, né, que envolve a coordenação do bem-estar animal, né, que também tem, parece que o Ministério Público também já foi acionado. Agora, com relação a isso, eu não tenho muitas informações, porque realmente tudo que eu tenho conhecimento é através das redes sociais. Pronto, porque essa história chegou aqui, eu soube que estava acontecendo a história desde fevereiro, mas essa história que chegou ao meu conhecimento foi o quê? Acho que foi 16 ou 15 de maio. Tanto é que quando chegou, eu tomei as providências que eram necessárias, ao meu ver, com a história, e vamos ver o desfecho, né? Que seja feito, primeiramente, o melhor para os animais. Não se trata aqui de acusar X, Y, Z, mas preservar o bem-estar dos animais e que depois tenha o desdobramento necessário para apurar os fatos. E hoje esses animais estão aonde, doutora Anaís? Eles estão no presídio de Petrolina. Mas aqui a gente tem um centro de zoonose, eles não estão no centro de zoonose? Não, doutora Cristiane, eles já foram retirados do centro de zoonose justamente pela questão de ter começado a questão de os relatos de maus tratos, as fotos e os vídeos, e sem contar que foi dito que esses animais iriam ser eutanasiados por serem agressivos. Ora diz que tem laudo, ora diz que não tem laudo. É uma confusão, mas que tem que ser esclarecido. Como eu disse, o que importa para mim é o bem-estar desses animais. Pronto, qual a postura que a senhora tomou com relação a isso aí, já que a senhora trabalha aí em Recife? Bem, eu dei entrada numa ação de busca e apreensão desses animais. A gente teve um pedido de liminar, eu, Anderson Correia, Eliane também demos, Aldeni Bizarria, demos entrada com o pedido de liminar. O magistrado, antes de decidir a liminar, para quem não sabe o que é liminar, é como se fosse antecipar a sentença, né? No leigo seria isso. Isso. Pediu para o município se manifestar no prazo de 5 dias para averiguar os fatos. Então estamos aguardando o município de Petrolina a se manifestar. Então tem um prazo de 5 dias para o juiz de Petrolina se manifestar com relação a esse seu despacho. A procuradoria, no caso de Petrolina, né? Na função do procurador, eu vou até ver se o prazo acaba hoje ou é amanhã, para depois o juiz decidir sobre a liminar, se concede ou não. Mas no processo tem fotos e vídeos que chocam, para ser sincera, são chocantes. Eu vi alguns vídeos aqui, realmente é uma coisa muito pesada, mas como eu estou falando para a doutora, eu me inteirei desse caso essa semana, né? Porque tem alguns problemas aqui pessoais que eu prefiro não me envolver, mas eu vi realmente as filmagens são chocantes com relação aos animais. Eu queria só fazer uma pergunta à doutora Anaís. Com relação a esses animais, os tutores deles são de Petrolina? São, os tutores são de Petrolina, são sim. E qual foi o motivo desses animais terem sido retirados dos tutores? Veja, primeiramente, esses pitbulls atacaram um poodle de uma senhora da vizinhança que foi a óbito. Tanto que foi feito um TCO, um boletim de ocorrência, e o delegado acusou os tutores no artigo 31 de contravenção penal, que é a questão de não ter a vigilância, não ter responsabilidade da guarda, que é o correto. Mas tem duas versões. Uma versão que chegou a mim foi que, segundo a coordenação,
eles estavam em estado de maus tratos, que não estão, é perceptível pela foto do antes e depois. E a outra versão que chegou até mim é que simplesmente ela a coordenação retirou, porque eram animais agressivos e iriam fazer eutanásia. Oi, Doutora Cristiane, pode falar. Não, eu estou aguardando a doutora Anaís terminar. Então, o tutor hoje sabe que os animais estão no presídio? Sabe sim, que eu entrei em contato com a tutora Emily, que é uma das tutoras, expliquei a ela todo o procedimento, como eu estava fazendo, e ela disse que a única coisa que ela quer nesse momento é garantir que os 3 filhos de 4 patas dela estejam bem, que eles não estão bem. Inclusive, uma das fêmeas, que é Zoe, deu luz no CZZ, certo? E todos os filhotes morreram. Depois dessa apreensão? Não, antes. Foi um dos argumentos que eu também. Porque como é que uma cadela dá luz dentro do centro de zoonose e os animais tudinho morrem? E um grande questionamento que eu sempre levanto, desde que essa história toda chegou até mim, é a transparência da coordenação. Sim. Cadê o laudo? Cadê o prontuário desses animais desde que eles chegaram lá? Para poder ficar claro para todos. É isso que eu ia questionar aqui, se a doutora teve acesso ao laudo. Não tive acesso nenhum. Mas por que essa negativa do laudo, de não ter acesso? Doutora, já que você é presidente do direito animal em Pernambuco. A única coisa que eu ouvi é que vão divulgar. Sendo que vão divulgar, eu não tô vendo a divulgação, né? O juiz, eu quero saber. Assim, vão divulgar quando? Porque faz mais de 15 dias, né? Que eu tomei conhecimento a semana passada. Mas eu soube que faz mais de 15 dias que isso está aí nas redes sociais. Eu achei até estranho, porque isso não foi para televisão. Eu confesso a você que eu achei. Porque isso é um caso, o pessoal que veio me procurar disse que é um caso que está com uma grande repercussão aqui dentro de Petrolina, mas eu só tomei conhecimento recentemente. Exatamente. Então, assim, o mais importante disso aí é apresentar o laudo. Exatamente, porque o laudo vai tirar as dúvidas de todos nós. Mas já a coordenação, ela informa que tem laudo? Olha, no primeiro momento foi dito que tinha, depois disse que não tinha, aí depois diz que tem. Eu penso assim, o laudo, ainda mais por ser uma questão pública, um setor público, ele tem a obrigação de demonstrar o laudo. É uma questão pública, porque o centro de zoonose, ele não é particular, ele é público. Sem contar que chegou para mim relatos de que o pessoal da ONG estava sendo proibido de entrar no centro de zoonose. Isso não existe, tem legislação que permite a entrada. Isso foi denunciado em Recife, que o pessoal das ONGs não entra no centro de zoonose. Estavam sendo proibidos a entrar no centro de zoonose. Foi denunciado, chegou essa denúncia até mim. Isso aí realmente estou tomando conhecimento agora, porque como a senhora está falando, né? A doutora está falando que o centro de zoonose é um local público e é um local de acesso livre, porque eu já fui várias vezes lá e eu nunca fui impedida de entrar. Pois não é, então, tanto é que eu particularmente, quando chega uma situação para mim, eu gosto de averiguar os fatos, eu escuto todos os lados. Mas, infelizmente, a gente está vendo um pouco a desejar da parte da coordenação. Porque se existe, na minha opinião, para acabar logo com essa agonia toda, bastava divulgar logo os laudos. Aí, essa questão dos óbitos dos animais, eu acredito que a população aqui não tomou conhecimento disso não. Porque eu estou sabendo agora, através da doutora, que houve a morte desses filhotes. Aqui a gente não está sabendo disso, pelo menos isso não chegou aos meus ouvidos. Pronto, dos filhotes eu acho que poucas pessoas estão sabendo que quem deu luz foi Zoe. Tenho fotos dela com os filhotinhos mamando e os filhotinhos morreram. Eram 4 filhotes e eles morreram. Ela deu luz no centro de zoonose. E qual a justificativa hoje desses animais estarem no presídio? Porque o presídio é um local insalubre, né? Qual é a justificativa? Já deram alguma justificativa para vocês lá em relação ao AB? A única justificativa que foi dada é por conta da questão da agressividade, né? Mas isso não compete porque, assim, se o animal é agressivo, primeiro,
que é perceptível, que tem várias fotos, tem vídeo desses animais com crianças. A questão é que eles são reativos a outros animais, mas isso tem como trabalhar. Tem adestrador, tem veterinário comportamental que pode trabalhar. Isso. É uma questão que realmente precisa ser mais apurada na parte lá de Petrolina, não é, doutora Anaís? Sim. Estamos vendo que a doutora Cristiane está agora sendo inteirada de tudo que ocorreu, não é? E ser, claro, tudo trazido com mais esclarecimento para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Não é isso, doutora Anaís? Isso, exatamente. Doutora Cristiane. O que está acontecendo? Sim, pastor, o que está acontecendo aqui? A informação que eu estou recebendo de doutora Anaís está sendo contraditória ao que está chegando para mim, porque assim, eu não tomei conhecimento com relação ao nascimento desses filhotes no centro de Zonório, né? Aí, agora que eu estou tomando conhecimento que talvez tenha laudo, talvez não tenha. Então, assim, existe muita contradição nas informações. Hoje em dia, infelizmente, a gente não pode acreditar em tudo que se fala em redes sociais, mas eu acredito que a gente vai ter que provocar o judiciário e também a OAB Petrolina e a OAB Recife para averiguar, porque existem comissões de direito animal dentro da instituição OAB. Então, isso precisa ser comunicado à OAB para ver o posicionamento, né, dos presidentes das comissões, porque isso é um fato que envolve o direito animal e a própria OAB ela tem comissão para isso. E com relação ao laudo, doutora Anaís, já que a senhora entrou com ação, intensificar o pedido desse laudo. Exato, exatamente. A gente até fez ontem a solicitação do laudo, que o juiz exige a apresentação do laudo e o prontuário dos animais desde o momento que pisaram no CZZ. Pois bem, doutora Cristiane, a doutora Anaís vai passar para a senhora as apurações que ela fez, né, de tudo isso, a veracidade de tudo isso, e a gente vai às considerações finais das senhoras no quadro de hoje. Bem, Cristiane, doutora Cristiane, eu quero agradecer por ter concedido esse seu tempo para falar um pouquinho aqui. E que sempre será bem-vinda. Principalmente para depois falar de animais e condomínio. Não, pelo amor de Deus. Ontem mesmo eu estou tendo uma polêmica aqui com relação a isso. Doutora Anaís, muito obrigada pelo convite. É sempre gratificante a gente fazer essa troca, né, com relação à causa animal. O que precisar aqui em Petrolina pode contar comigo. E assim, seria até interessante, pastor, daqui, depois que sair a liminar, realmente a gente voltar para o programa, para a gente dar uma resposta à população, né? Porque isso é importante, porque da mesma forma que eu estou dentro da cidade, eu vim tomar conhecimento agora há pouco do que está acontecendo. Quer dizer, doutora Anaís em Recife teve muito mais informação, muito mais documentação do que eu que estou em Petrolina. Verdade. Mas tenho certeza que a gente vai ter um resultado muito bom e muito positivo com relação a isso aí, mas o interessante é que a gente marque daqui a 15 dias, 20 dias, um retorno para a população, para a gente falar como está prosseguindo essa questão dos animais de Petrolina. Aproveitando aqui seja aqui, já que a gente está no canal de comunicação, né, que o poder público ele tenha mais visão com relação à causa animal, independente de local. Tá? A gente precisa disso, a gente precisa exterminar, não são os animais, e sim as pessoas que estão maltratando os animais. Mas exterminar não é questão na palavra, na figuração de matar, mas sim de tirar esses animais de perto dessas pessoas. Porque realmente acontece fatos aqui no interior. Quando a gente chega lá, a gente faz, eu não acredito que isso aconteceu. Eu já acompanhei um caso de eu chegar lá e os animais estarem agonizando e a gente ficar esperando só os animais morrerem porque a gente não tinha mais o que fazer. Como eu estou lhe falando, com relação aqui a Petrolina, a polícia, eu considero muito boa, e com relação à patrulha ambiental, eu acho um atendimento maravilhoso. Mas a gente precisa ir muito além, não se restringir só à polícia, a gente também precisa que a gestão municipal, a gestão estadual, ela se pronuncie e realmente abrace essa causa.
Doutora Anaís? Sim, pastor. Bem, acabamos de ouvir as considerações finais da doutora Cristiane. E a senhora? Bem, quero agradecer mais uma vez, né? Sempre uma oportunidade incrível de estar aqui. Agradecer mais uma vez a Cristiane pela participação. E que vamos realmente reforçar. Eu quero primeiramente reforçar a fala em relação ao poder público, que eles precisam realmente ter um olhar diferenciado para a causa animal. E que vamos voltar depois para falar o desfecho dessa história, que eu espero que seja o mais rápido possível, porque esses animais pedem socorro. Doutora Anaís, o que precisar aqui em Petrolina pode contar comigo, entendeu? Muito obrigada. Me mantenha informada, por gentileza, para eu saber como está o correr disso aí. Mas eu acredito que, como a senhora já entrou com essa ação daí, eu acredito que teremos resultados positivos. Tá bem. Com a graça de Deus. Amém. Muito bem, você acabou de ouvir a Causa Animal em Pauta com a doutora Anaís Araújo e com a convidada de hoje, a doutora Cristiane Estevam.